Se liga só, fiel, nas informações do Corinthians, tem pedido de demissão nessa sexta-feira, tudo agora nesse vídeo, e também tem uma empresa aí, a BID, que talvez possa ser a nova detetora dos naming rights da Arena do Corinthians, hoje Neoquímica Arena. Tá muito bom esse corte, deixa o seu like, se inscreve no canal e já comenta seu placar pro jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! As manchetes, as notícias e as novidades do Corinthians. O time do menino Martínez. É, exatamente, que ficou 6 dias aí tentando chegar em São Paulo, né? Aí. Só ele não chegava, mas enfim. A gente veio a pé, né? Deve ter vindo de aquele trailer, sabe? Que os caras têm. Ô, Marrom, você já teve um show que você faltou? Eu já tive um show que eu falto. Cara, não, eu já fiz show com meu filho na UTI, inclusive recém-nascido. E aí, mesmo assim, eu fui lá fazer o show. Meu cara. Deus, Nunca tá faltei vendo? um show. Nunca faltei um show. Caramba. Olha, essa aí é boa pra mandar pro Martínez, hein, ô, mano? É, então, e vocês ainda querendo me lacrar quando eu falei que era o irresponsável. Não, mas eu acho legal que ele zele pelo filho antes do futebol. Pô, Zelou sim. Imagino. mas quanto. De Mas Paulo, zelado já mano, tinha providenciado a documentação pra vir pro Brasil. Fala aí, hoje mais um cara importante do clube pediu o pinico, né? Foi embora. Que é o André Jorge, que é o chefe do departamento médico do Corinthians. Inclusive, eu vi a entrevista dele aqui, uma parte no GL. Detonou o Osmar Stabile e falou: o Osmar não sabe absolutamente nada de futebol. Então o cara se demitiu, tá fora aí, que tinha entrado já. O André Jorge já ficou incomodado quando o médico que tava no São Paulo foi contratado pelo Corinthians, cara. Então. Segundo ele, Sombra, ele pediu demissão nesse dia pro Osmar Stabile. Aí o Osmar falou: não, peraí, eu vou ver. Fez ali um reposicionamento, o manteve como chefe do departamento médico do Corinthians, porém, ali já começou a desandar, porque ele falou que o cara começou a ganhar força, muitas vezes aí ele era questionado, enfim, aí já começou, você sabe que já tem uma sombra ali praticamente ocupando o cargo que é seu. Então, até pelo Osmar Stabile, a gente sabe muito bem que ele não tem essa força política toda, e quando ele tentou mostrar que ele poderia fazer alguma coisa de forma independente, eles já começaram a cortar as asinhas dele. Então ele continua dançando no que diz o Tuma e seus amigos. Já tinha rodado a doutora Ana Carolina. Aí entrou o André. Agora sai o André. Quer dizer, dizem que tem influência de conselheiros aí, né? Em cima dele pra colocar um médico. Nunca vi isso. O conselheiro consegue ter força para determinar o departamento médico, o cozinheiro, o nutricionista. Olha, eu não posso generalizar, mas boa parte desses conselheiros de clube são um verdadeiro câncer pro futebol. Olha, eu vou te falar, o que tem a ver um conselheiro indicar um médico? É um negócio, é uma medição de poderes. Sabe? Mas se o conselheiro também for médico, De Paulo. É o ego. Mas se o conselheiro também for médico, ele não pode indicar? E daí, cara? É ridículo, sabe? Tá difícil, cara. O Osmar, a gente tinha uma expectativa, né? Mas realmente tá dançando conforme a música também, sabe? Manhã contra o Galo. Você tinha expectativa do quê do Osmar, o De Paula? Não, uma expectativa no seguinte sentido. Não julgo que você seja tão ingênuo. O Mano, eu sei que é ingênuo. Ingênuo, chamou de bobinho. Não, uma expectativa no seguinte sentido. Mano, acreditou no Augusto. Não. E trouxa, né, velho? Em rede nacional ainda, eu tava vendo. Não acreditei não é que eu acreditei no Augusto. Eu tava lutando pra não ter o André Negão. Então, eu me dei o benefício da dúvida. Eu vou sempre fazer isso. Você parecia o advogado de defesa do que a dele, certeza do que é uma merda. Ô, Sombra, é que é assim. Tudo que aconteceu, tudo que aconteceu, o cara vai lá e assume. Não é possível. Aí eu parto achando, Marrom, que o ser humano ainda tem uma certa, sabe, dignidade. Não é possível que o cara vai fazer uma bobagem, uma série de bobagens, depois de tudo que aconteceu. Mas ele consegue. Ele tá conseguindo fazer. Se deprecie, De Paulo. Sabe, Mas, complicado, cara. É complicado. Ô, De Paulo, sabe onde eu acho que deu pra ter um pouco de esperança no caso do Osmar Stabile, Sombra? O Osmar, ele se sentiu muito incomodado quando a gente começou a falar na mídia que ele era o fantoche do Tuma. Inclusive, eu achei que ele poderia realmente fazer algo diferente e propor algumas coisas ali de forma independente, principalmente como ele fez, De Paula, na entrega dos documentos aí para o Ministério Público. Sim. Porque houve ali dentro, Sombra, uma corrente muito grande para que ele não fizesse.
Falar, deixa vir através da justiça, eles que tragam aí o mandato pra vir aí pegar documento, não sei o quê. E ele, de livre e espontânea vontade, resolveu entregar. Isso incomodou muita gente lá dentro. E aí, Sombra, alguns apoios políticos que ele tinha começaram a meio que pressioná-lo. Tanto que, hoje, se você olhar, De Paula, vários cargos que foram distribuídos posteriormente a isso, são vários cargos que eram da administração do Andrés e do Duílio. Verdade. Ou seja, Verdade. entendeu? Então, ele voltou a dançar de acordo com a cartilha pra continuar lá, pelo menos até o final A do ano que vem. história se repete. Termina o mandato. Exato. Amanhã, mano. Então, pra e- mim é outro frouxo. Amanhã, contra o Galo, amanhã vai a zaga reserva, Choca e Kaká. Né, o- Não. Choca. Choca e Não. Kaká amanhã, a zaga reserva. Não. Né, o resto tá fora. Nossa, Não. esse Kaká é triste, cara. Não. Nós não puxar ninguém amanhã lá. Né? O Choca jogou mal aqui na Vila também, viu, Sombra? Jogou. Jogou Mas, muito ô Bento, É a chance. pra pegar Bernardo, Du e Hulk, tá bom. Não, o Dudu esquece. Dudu. Não. Nossa, o Dudu Pra tá pegar esses jogando? caras aí tá bom. Tá Não, sim. ele Uma entrou no último confusão jogo. com- Ele tava reclamando com o contra o Cruzeiro, Cruzeiro, você não viu ele chorando O lá? Bidu volta, graças a Deus, né? Ainda bem. E vamos ver o queridinho, né? O supra-sumo marrom. Ah, Memphis. Aliás, Vamos ver. aliás, uma boa Vamos notícia que eu tô vendo. Esse cara né? aqui. Vamos ele é bem- aguardar. Viu, mano? O ídolo da molecada. Tá aqui, ó. Vamos dar Esse, faixinha, esse vamos dar cara faixinha. aqui, ele é bem informado, viu? O que ele fala realmente rola depois, que é o Diogo Dantas, do Jornal o Globo, diz que as pessoas próximas ao holandês afirmam que a relação que já era ruim com a diretoria agora se estende com o elenco. Né, o entendimento é de que há um movimento no Parque São Jorge para, entre aspas, né, queimar o atacante para que se alivie os cofres do clube. E por outro lado, o Memphis vive uma vida meio protocolar. Ah, vou lá, faço o que eu tenho que fazer, volto para casa e segue o jogo aí, entendeu? Ele não pretende ele pedir pra Tá ir dando uma de embora. Luan. Exato. Tá dando uma de Luan, Então, né? Vai vai- sentar no contrato. É lógico. o Luan. vai engatar uma marcha lenta lá e vai seguir. Mas, ô cara. Bento, É. que clube em sã consciência, De Paula, pagaria pro Memphis 1 milhão de euros por mês? Hoje, jogando o que ele tem apresentado. Porque na seleção ele é um monstro. No Corinthians, não. Então, ele vem aqui no Corinthians, ele faz aí um trabalho de fortalecimento muscular pra estar pronto nas datas FIFA. É isso que ele tem feito. E de fato, cara, ele não tá errado. Porque o contrato o privilegia. O contrato o beneficia. Só um estúpido, só um burro ia começar a jogar contra com esse prêmio de Mega Sena por mês que ele tem. E assim, eu até perdi meu tempo, seu Bento. Eu fui fazer uma Caramba. pesquisa, olha aqui, ó. Aqui, ó, quem tá na tela. olha, o rapaz Pesquisei. é estudado, estudioso. Pesquisei. Aí depois o GE fez o que eu fiz. Era mais fácil ter lido o GE. Mas tudo bem. Eu pesquisei. Desde o dia... São 71 dias. Do dia 6 de agosto, Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians. 2-0, eliminamos o Palmeiras. Ele jogou. 6 de agosto. Ele jogou o Memphis e tal. E sentiu uma lesão. Aí ele ficou de fora. Dia 11 de agosto pelo Brasileiro contra o Juventude. 16 de agosto contra o Bahia. 24 de agosto contra o Vasco. Entrou no segundo tempo, dia 27 de agosto, contra o Atlético Paranaense. Aí foi pra data FIFA. Aí jogou contra a Polônia. Jogou contra a Lituânia. Fez gol. Aí ele volta, dia 10 de setembro. Jogou e saiu lesionado. Corinthians e Atlético Paranaense. Volta da Copa do Brasil. Machucou, mas jogou. Fica de fora contra o Fluminense, contra o Sport, contra o Flamengo, contra o Internacional. Aí ele entra contra o Mirassol no segundo tempo pra dar um migué. Aí ele joga 9 e 12 de outubro pela seleção holandesa. Aí ele volta contra o Santos e entra aos 20 do segundo tempo. Ô, mano, em 71 dias, Corinthians disputou 12 partidas. O Memphis jogou 5, sendo 2 como titular. Só. No mesmo período, a Holanda realizou 4 jogos. Ele jogou os 4. Pois é. E vou te falar, De Paula, pra mim esse filho do Dorival e o Dorival são dois frouxos, porque esse cara era pra ter começado contra o isso? Santos. Como é que você fala Era assim? ele, Eu também era ele acho. pra ter entrado no lugar do tal do Bidon ali, porque ele pode fazer essa função de como se fosse um falso 10 ali, um meia. Mas tem que colocar essa bucha no colo dele. Não é ficar responsabilizando moleques aí, porque no segundo tempo, até o Marrom, você pega, por exemplo, um cara que ganha 6 pau por mês. É esse cara que tem que ser cobrado. Não é o tal do André. O André, ele tomou uma cotovelada ali, ô De Paulo, naquele lance. Entrou bem E, cara, esse menino, Pra né? caramba.
Não, e ele é bom jogador, viu, Sombra? Mas o André, na hora que ele tomou a cotovelada, o Mateuzinho ainda deu um piti com ele que eu não sei o porquê. Eu não entendi aquele piti com o Mateuzinho. Ele falou, vai jogar. Acho que o Mateuzinho falou, vai jogar. Pois é. Não pode jogar sangrando. Não pode jogar sangrando. Pois é, mas eu queria ver o Mateuzinho dar esse tipo de piti em cima do Depay. Quando ele estava tomando 1x0 do Santos, ele tava no banco dando peteleco no amiguinho. Tava contando piadinha. Eu ouvindo o tempo de jogo ontem aqui na Energia, né, de manhã, 11h30 da manhã, André Ranieri, ele foi venenoso. Falou que o esgrilho só é contra o Depay porque ele puxa o seu saco. Você fez 10 minutos de escândalo contra o Memphis na transmissão e o Esgrilhos, para não desagradar, também ataca o Memphis. Não é isso não. É porque assim, eu vou cobrar do Depay, que ganha 6 milha por mês. Aliás, ele cumprimentou o Neymar lá, né, na Vila Belmiro. São amigos. Que dizem que estavam marcando uma rodada de pôquer, que eu tô ligado que tá tendo, hein? Sim. Chegou, cantou no meu ouvido aí, hein? Cantou no meu ouvido aí. Mas depois do jogo, qual é o problema? Não, depois do jogo até que horas? Mas o dia seguinte os caras tá de folga, tem que fazer o regenerativo só. Que ele não tá fazendo nada, ele não mas joga. não tá jogando, exato, ele não precisa nem fazer. Ele fica aí, tá certo, deixa ele. O mano tem razão, ele ganha 6 milhões, ele fica aí e tal. É um detalhe, o Depay no Corinthians é um detalhe jogar. Ano passado ele não jogou bem, o Depay? Ano passado o Depay não jogou bem? O Corinthians brigando pra não cair, o cara, foi protagonista, caramba, não sei o quê. Mas e aí, Marcão? E daí? É obrigação dele, pelo que ele ganha, ele tem que jogar bem todo jogo. Mas o que aconteceu do ano passado pra cá, do cara, tipo, ter mudado a água pro vinho? Ele vai pra Copa. O cara tá desmotivado. O que aconteceu é que ele vai pra Copa. Os salários do cara estão em dia? Sim. Como é que você sabe? A premiação, porque eu tenho informação. A premiação tá acertada um parcelamento. Pagaram as 2 primeiras. Assim como do estádio ele também. Pagaram as 2 primeiras, tá devendo 80. São 3. Já pagaram 2. Não sei se de repente o bagulho não tá também atrasado, hein, seu bem? Não sei. São 3. Pagaram 2, falta 1. As 2 eram de R$10, agora falta as de milhões. Não venceu ainda. Ele não tem o que reclamar. É que assim, o torcedor, né, mano? Tem torcedor do Corinthians e você não pode falar do Memphis, porque o Memphis tá no FIFA, né? Você joga lá o FIFA, ele tem, como que é o nome? Overall, sei lá. 89. Eu tenho um amigo meu, pra você ter uma ideia, o nome dele é Ivan, tá escutando aí, Ivan Maia. Mano, ele anda com aquela fitinha agora branca na cabeça. Juro pra você, nem atleta ele é. A pança do cacete. Ele anda lá por Perdizes com aquela fitinha. Entendeu? Mas esse trouxa também, ô Marrom. Ele também? Também, só que ele ficou parecendo Saturno com essa cabeçona. Mas assim, a gente tem que cobrar, né, mano? O Memphis. Você tem que cobrar o Memphis, cara. Tem que cobrar, porque o cara tem que jogar. Não tem jeito. Agora... Alô, Dorival, como diria o mano, hein? Alô, Dorival. Alô, Lucas Silvestre. André Luiz tá pedindo passagem, hein? Moleque tá pedindo passagem, hein? Bom jogador. Tira essa cadeira cativa do Maicon aí do meio de campo. Moleque tá pedindo passagem. André Luiz, olho nele, mas Dorival. O Shakhtar vai fazer um bom serviço pra vocês. O Zenit. Não quer mais emprestar o Maicon. Agora só se comprar. É engraçado, né, seu Bento? O jogador do Corinthians pedindo passagem combina, né? O Corinthians pedindo passagem. Mas é impressionante, cara, esse Maicon. Porque ele, quando voltou, De Paulo, eu falei, putz, agora vai de novo. Mas o Maicon é igual aquela Brasília véia. Ele pega na primeira, depois no dia seguinte você vai ligar, já não pega. Cara, o Maicon, a impressão que eu tenho é que se ele apostar uma corrida de 100 metros rasos com um idoso, fumante, e sabe, sedentário, ele vai perder. Ele vai perder. Cara, é impressionante como um atleta profissional tem um preparo físico tão abaixo como o Maicon, cara. O Maicon dá a impressão que ele fez uma regressão e acordou em 70. Sabe? Tocando aquela música do Canal 100. O Maicon é o curioso caso de Benjamin Button. Ele vai voltando, tá ligado? Tipo, pois é. Ele é o jovem mais idoso que existe. Não, Faroí, as notícias e as reclamações. Muitas. Toda a campanha. Demissões. A campanha anti-Memphis de Luiz de Paula. Aqui, no Estádio 97. Vou começar pelo Dorival Júnior. Está bancado ou não como técnico do Corinthians, mesmo em caso de derrota para o Atlético Mineiro? Acredito que sim. A diretoria do Corinthians gosta do trabalho do Dorival. Os números, né, estão a favor dele, a falta de reforços, né, o grande problema em desfalques. Aliás, o único reforço que chegou para o Dorival foi o Vitinho, que nem foi um reforço que ele pediu, e mesmo assim, né, acabou se lesionando. Então eles entendem tudo isso, e o Corinthians, né, venceu todas na Copa do Brasil,
e o Dorival conseguiu bons resultados, vitórias fora de casa contra o Fluminense, Vasco, enfim. É mais ou menos o que eu penso, é o que a diretoria do Corinthians entende também em relação ao trabalho do Dorival Júnior. Tem um porém, que a diretoria começa a ficar de olho na questão, né, da gestão do grupo na autoridade, porque a diretoria entende que alguns jogadores estão, né, enfim, folgados demais. Caso do José Martínez, que foi punido, sofreu 2 multas, uma da diretoria e outra da comissão técnica, que é o departamento de futebol, comandado pelo Fabinho Soldado, tá? Sofreu 2 multas, só não foi afastado pelo Dorival porque o Corinthians não tem elenco hoje, então é uma situação um pouco complicada nesse sentido também para o Dorival punir o jogador. Mas a questão do Memphis também, de jogador que joga, o Memphis que faltou no treino sem justificativa, jogador que reclama que joga, reclama que é escalado, reclama se joga tanto, quer escolher minutagem de jogo, enfim, então a diretoria também está um pouco de olho nesse sentido, tá? Vamos aguardar os próximos capítulos, mas acho muito difícil uma demissão do Dorival Júnior. Aí vem uma ligeira opinião aqui, que o trabalho dele vai ser julgado pelo título ou não da Copa do Brasil, tá certo? Mas muito difícil uma demissão, até porque tem uma multa também de 9 milhões de reais. Comenta aqui embaixo o que você acha do trabalho do Dorival Júnior e dê sua opinião. Olha só, a BID é a empresa que está negociando os name rights da Neoquímica Arena? Olha, é uma das interessadas, mas não é a empresa que o Corinthians aposta todas as suas fichas. O Corinthians tem uma carta na manga, o presidente Osmar Stabile não revela para ninguém, mas existe uma empresa hoje negociando com o Corinthians. Eu já trouxe isso para vocês na semana passada, que não é bet, tá? E que pode ser aí a nova empresa, o novo nome da Neoquímica Arena. Claro que não está nada fechado, é uma negociação, mas como vocês me perguntaram hoje pela manhã, ou melhor, na hora do almoço, no almoço com a Fiel, sobre a BID, eu pensei comigo, pode ser que seja, porque é uma empresa que não é bet, que chega para concorrer com as bets, porque a Betano fez proposta pelos name rights e camisa, o Corinthians não aceitou o valor ainda. Tem outras bets também na briga, inclusive a Esportes da Sorte. Lembrando que essas informações eu trouxe todas com exclusividade para vocês, né? Enfim, não sei se o pessoal deu crédito por aí, mas eu estou trazendo sempre notificação para Esportes da Sorte. O Corinthians quer 200 milhões na camisa, né, os 700 milhões que o Corinthians quer para os name rights, enfim, continua firme e forte aí as negociações, mas essa empresa não é a BID, tá? Então essa é a informação que eu tenho. Houve o contato da BID, mas o Corinthians está, não só pelos name rights, mas se há interesse de fazer alguma parceria com o Corinthians, mas o Corinthians está atento com as empresas, o Corinthians está cauteloso na questão de ser usado. O Corinthians entende que muitas empresas, tem acontecido isso aí na mídia, não sei se vocês têm percebido, né, algumas empresas querendo usar o nome do Corinthians para hypar, né, e para, inclusive, estar na mídia, né, está aí conseguindo fazer o seu marketing. E o Corinthians entende que a BID entrou em contato com o clube, mas o Corinthians quer entender se é mais uma empresa, né, que está aí, né, tentando hypar ou se realmente tem interesse. É um discernimento que o Corinthians vai ter, tá, com o andar das conversas. Mas a empresa que o Corinthians negocia para name rights, que o Corinthians está apostando as suas fichas e meio que não aprovou ainda a proposta, mas achou interessante e que dá para melhorar, não é a BID, tá bom? Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Olha só, informação importante também sobre concentração. O elenco vai concentrar contra o Atlético Mineiro? Eu virei o informante, né, da concentração dos jogos do Corinthians. E eu tenho uma notícia para o torcedor corintiano. Vai concentrar. Lembrando, antigamente não havia concentração mais, foi uma decisão do Fabinho Soldado junto com Ramon Dias e Emiliano. Os jogadores não concentravam mais nos jogos em casa, claro. Depois passou a ocorrer concentrações somente em jogos importantes, de mata-mata, ou nos clássicos, né? Ou nos clássicos que ocorrem em São Paulo, contra os times de São Paulo. Ou seja, Palmeiras, São Paulo e até o Santos na Neoquímica Arena. Aí o Corinthians concentrava. Nos outros jogos, né, enfim, não concentrou, não concentrou contra a Vitória, enfim, todos os outros jogos, né, Grêmio, só havia concentração em jogo de mata-mata, decisão e contra os rivais de São Paulo. E aí, meu amigo, começou a vazar as informações de baladas, eu mesmo, né,
tive acesso a várias situações, expus para vocês, e teve aquela questão que foi para mim foi o estopim, né? Que foi o estopim, na verdade, foi agora recentemente, após a derrota para o Lanterna Sport, e os jogadores apareceram na balada. Mas antes, no jogo contra o São Paulo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, os caras foram para a balada na quinta, da quinta para sexta, da sexta para o sábado, o jogo era no sábado. Ali foi que a casa começou a cair um pouco e a pressão começou em relação à concentração. O Fabinho Soldado tentou reagir, tentou passar um pano para o elenco, tentou proteger o elenco. O Osmar foi respeitando, mas agora, pelo jeito, perdeu a queda de braço. Vai ter concentração contra o Atlético Mineiro também. Já teve concentração contra o Mirassol. Antigamente não havia mais concentração para esses jogos. Concentração ganha jogo? Sim ou não? Fica a discussão aqui embaixo. Mas eu acho que é tudo moderação. Eu acho que não ganha jogo, mas se o elenco não aproveitou a bênção, corrompeu a bênção, agora, meu amigo, vai ter que concentrar, tá? E tem jogador que é casado, que estava certinho, enfim, até solteiro que nem ia pra balada, que ficou na bronca com os atletas por terem perdido aí, podemos dizer assim, né, essa regalia, essa vantagem. O André Jorge, doutor André Jorge, chefe do departamento médico do Corinthians, pediu demissão nesse exato momento. Não é mais médico do Corinthians, tá? Isso pode envolver, né? Pode envolver, tá? Esses problemas aí de Memphis, de Garro, de Carrídio, enfim, de jogadores que ficam, né? Escolhendo quando querem jogar, a minutagem que querem jogar, né? Pode ser que o doutor André Jorge, eu vou apurar mais, possa ter se cansado de tudo isso, tá? Informação importante na gravação aqui do Blend, chegou a informação, já quero colocar no Blend. Doutor André Jorge pediu demissão, não é mais médico do Corinthians, ele era o chefe do departamento médico do Corinthians. Foi ele que pediu demissão, tá certo? Investigação no Corinthians em relação a desvio de materiais esportivos no almoxarifado do clube continua a todo vapor. Me falaram que o Munhoz, né, está envolvido nas investigações a pedido do Osmar Stable. Na verdade é uma auditoria que está sendo feita. Entrei em contato com o Munhoz, não consegui a resposta dele ainda, mas posso trazer para vocês mais tarde no Café da Fiel. Mas a situação realmente está pegando dentro do Corinthians e realmente parece, né, que houve problemas mesmo no almoxarifado, e isso vai ser passado ao Osmar. Terminou, o Munhoz entrega para o Osmar vai ter que passar, né, vai entregar para o Conselho Deliberativo do clube, e a posição do Conselho é a seguinte: se tiver dirigente do Corinthians, cartola do Corinthians, gestor do Corinthians envolvido nisso, vai ter que ser levado ao Conselho de Ética, e aí vai começar aquele processo de afastamento. Se não tiver dirigente ou funcionário, claro que vai ser demitido, vai ser caso de polícia, enfim. Esse é o Corinthians, gente. Toda hora com casos assim, né, enfim, coisa mesquinha, né, coisa feia, né. Esse é o Corinthians, infelizmente, né, o Corinthians passando ainda por esse tipo de processo. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo sobre essa investigação. Tá chegando ao final essa auditoria, vai ser entregue e eu acho que vem bomba por aí. Deixa o like. Com isso, Fiel, finalizando também com o Sami Carvalho, trazendo informações, notícias do Corinthians. Cara, mano, é muito bom, né? O Maicon, cara, eu lembro do Maicon em 2017, ali, 16, com o Tite, cara. O Maicon jogava até de lateral esquerdo, cara. O Maicon voava, corria pra caramba. E, cara, se eu não me engano, ele não teve nenhuma lesão séria, assim, de ligamento, né? Que impossibilite ele de, sei lá, dar uma travada. É mais muscular que ele tem, cara. Parece que ele se poupa pra não se machucar. Então o cara não corre, o cara trota o jogo inteiro. É o mesmo ritmo o jogo inteiro, do primeiro ao último minuto. Eu não sei que o Dorival tá sonhando, tá achando que o seu Maicon aí de titular, cara. Eu acabei de ver aqui a provável escalação e o Maicon tá no time e o Dorival sacou o Gui Negão, mano. É inacreditável. Coloca o Memphis Depay pra jogar de 1-10 ali e tal, o Gui Negão e o aberto. E tira o Maicon, mano. Recua o Bidon. Aí no segundo tempo ele coloca o Garro, que o Garro não vai começar jogando. Então, cara, o Dorival tá fazendo só cagada. E às vezes a gente dá uma segurada porque o cara não teve contratação na janela devido a outra Cervantes, etc, né? Mas o Dorival também, às vezes, não sei, cara. Vamos ver amanhã contra o Atlético Mineiro, ou hoje no sábado, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo aqui. Tem que vencer, cara. É vencer ou vencer, é dar vida. Vamos ver se esses caras vão dar uma resposta aí pra nós. Porque, cara, esse time é fogo. Aí chega amanhã, no sábado, os caras dão a vida, tal, corre pra caramba. A gente fica empolgado. Chega no jogo seguinte, fora de casa, que vai ser contra o Vitória, no domingo que vem, se não me engano. Os caras andam em campo, os caras não estão nem interessados no jogo.
Não dá pra entender esse elenco aí, cara. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui embaixo pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.